Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé e é realmente com muita alegria, pois já estamos há 2 anos junto de você, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Nessa oportunidade nós queremos ler com vocês o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Que palavra! Para entender essa palavra, nós precisamos conhecer em que momento, quem falou isso e por que falou isso. Em primeiro lugar, nós estamos falando de Moisés. Moisés foi o libertador do povo hebreu. Moisés foi escolhido por Deus com esse propósito, com esse desígnio, com essa missão de libertar o povo hebreu. Já estava predestinado a ser o libertador desse povo. Moisés, ele já tinha vivido 40 anos no Egito, como príncipe no Egito, criado pela filha do faraó. Moisés, posterior, ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, foi parar mais 40 anos no deserto, onde foi tratado, onde foi trabalhado, onde Deus corrigiu muitos aspectos da sua vida, do seu caráter, e depois mais 40 anos como libertador do povo, lá no deserto. Agora, a situação é o seguinte: Moisés já tinha conversado com Deus e Deus tinha falado para ele: Moisés, esse povo vai entrar, não essa geração, mas a segunda geração, os filhos, todo esse povo morrerá no deserto porque me desobedeceu, e você também, Moisés, não entrará, somente olharás e verás a terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas você não entrará. Então Moisés já estava com 120 anos e Moisés agora estava para morrer. Moisés, ele não iria entrar na terra prometida. Moisés estava falando agora ao povo, à segunda geração, ou seja, aos filhos daqueles que morreram no deserto, que eles deveriam entrar e possuir a terra. Mas, ao mesmo tempo, Deus deu um vislumbre, uma visão, que eles, mais uma vez, entrariam por caminhos tortuosos, ou seja, pela idolatria, eles se perderiam e também seriam castigados, seriam levados para outros povos, subjugados, como aconteceu posteriormente com a Babilônia, onde foram levados cativos. Então Moisés estava vislumbrando o que iria acontecer. E Deus trouxe uma repetição da lei. E dentro dessa repetição da lei, no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus fala muito, em 28 e 29, sobre bênção e maldição. E no 30, ele agora complementa. Então, na verdade, são as últimas palavras de Moisés. E Moisés, inspirado por Deus, está dizendo que hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhem a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Primeiramente, já que nós compreendemos o contexto dessa situação, nós queremos falar hoje algo muito importante, que são as escolhas, as decisões que nós tomamos dia após dia, e que essas decisões podem ser simples, podem ser complexas, mas também elas podem influenciar o nosso destino. Ou seja, tudo que nós somos hoje, tudo que nós temos hoje é fruto das nossas escolhas. Por exemplo,
Se eu hoje estou com gordo, significa que eu escolhi comer coisas que não deveria, comer além do que eu deveria. Então, na verdade, tudo que eu sou hoje, fisicamente, está atrelado a tudo que eu comi. Automaticamente também, tudo que eu sou hoje, ou seja, o meu caráter, a forma de eu agir, meu temperamento, está atrelado também às escolhas, ou seja, a tudo que eu prestei atenção, dei ouvidos, li, vi, ou seja, que a minha atenção foi focada para isso. Então, assim como o físico, a minha alma e o meu espírito também são alimentados, e essa alimentação, através do que eu ouço, através do que eu vejo, através do que eu sinto, faz com que eu venha a ser uma pessoa ou boa ou má, ou uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa, ou uma pessoa acomodada ou uma pessoa ativa, uma pessoa empreendedora. Na verdade, então, o que eu sou hoje também depende muito do que eu já fiz, das minhas escolhas do passado. Mas eu quero falar primeiramente agora sobre bênção, porque a palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Mas o que é bênção, pastor? O que eu posso compreender como bênção? Vamos lá para a raiz, lá no hebraico, que significa barak. Bênção significa então ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Ou seja, a bênção está atrelado a uma palavra-chave chamada obediência. Quando eu obedeço, quando eu me submeto a um ser superior, eu recebo uma bênção, eu recebo uma graça, eu recebo um favor não merecido por esse ente superior, a qual nós chamamos de Deus, a qual nós chamamos de Pai. Então, a bênção, ela está focalizada, está relacionada. A bênção está relacionado à obediência. Essa palavra-chave. Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Mantenha um relacionamento íntimo com o Pai. Porque Deus é a fonte de tudo que é bom, Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte de todas as coisas boas que existem. Mas a palavra de Deus também diz que há maldição, ou seja, Deus coloca a bênção ou a maldição. Pastor, mas quem é que quer ser amaldiçoado? É claro que ninguém quer ser amaldiçoado, todos nós queremos ser abençoados. Ninguém quer receber a maldição, ou pelo menos toda pessoa com a sua sã consciência não quer receber a maldição. Mas nós vamos compreender que a maldição também é um efeito das nossas escolhas, das nossas decisões. Assim como a obediência atrai a bênção e a vida, a desobediência atrai a morte, a maldição. Existem várias palavras na Bíblia que falam e que têm o significado de maldição, mas vamos pegar algumas palavras, 3 palavras específicas. A primeira significa Alá, que se encontra 35 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra, ela descreve uma maldição com a origem na quebra de aliança com Deus. Ou seja, toda vez que eu quebro uma aliança com Deus, eu me coloco numa posição de maldição. Ou seja, se eu quebrei uma aliança com Deus, assim como o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles próprios se colocavam numa condição de maldição. Não é que Deus fosse amaldiçoar, mas Deus deixou bem claro na lei do Senhor, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, aquilo que atrai a bênção e aquilo que atrai a maldição. Então, quando há uma quebra de aliança, automaticamente atrai-se a maldição.
Uma segunda palavra também no hebraico, que se encontra 130 vezes no Antigo Testamento, é a palavra kalal. E essa palavra ela tem a raiz de diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar. Significa desejar alguém uma posição inferior ou rebaixá-la ao seu estado. Ou seja, cada vez que alguém ridiculariza alguém, zomba de alguém, quer inferiorizar alguém, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ela está amaldiçoando a outra pessoa. O problema é que a maldição, ela é uma via de mão dupla, ou seja, no momento que eu amaldiçoo alguém, consciente ou inconscientemente, eu também estou sendo amaldiçoado. É como a gente diz no popular, né? O feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Então, por isso que nós não podemos amaldiçoar, nós devemos sempre abençoar. Porque a bênção também, assim como a maldição, ela é uma via de mão dupla. Quando eu abençoo alguém, ou seja, eu libero essa pessoa para prosperar, automaticamente essa minha atitude, essa minha forma de agir, essa escolha, essa decisão que eu tomo para essa pessoa, ela se volta para mim. Então, como Deus é justo, né? Colocou no mesmo patamar e da mesma forma a maldição e a bênção. Por isso que a palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra desdenhosa, nenhuma palavra mal, nenhuma palavra ruim, mas somente aquelas palavras que edificam, somente aquelas palavras que são boas, que são agradáveis a outras pessoas. A palavra de Deus também diz no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, na segunda parte diz que a maldição sem causa não prospera. Em outra linguagem diz, a maldição sem motivo justo não pega. Se você crê em Deus e está no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga vai chegar à tua casa, à tua vida. Ou seja, essa praga, essa maldição não pode pegar em você. Uma terceira ideia de maldição também está com a palavra arar, que significa prender por encantamento, ou seja, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Compreendemos e vimos isso muito. Pessoas que se encontram assim, ou seja, tem áreas da sua vida que elas estão amarradas, as coisas não prosperam, as coisas não vão para frente. Ou seja, essas pessoas elas estão, na verdade, presas. Pode ser área financeira, pode ser área amorosa, pode ser área familiar, não sei. Mas elas se sentem presas, desanimadas. Talvez seja esse o motivo ou essa situação que você está enfrentando. Então eu quero dizer para você que tanto a bênção quanto a maldição, elas vêm de um ser espiritual, ou de Deus ou do diabo. Quando nós nos aliamos com Deus, nós queremos abençoar, mas quando nós nos distanciamos de Deus, nós começamos a atrair maldição sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros também. No próximo bloco, nós vamos falar agora, e mais especificamente, sobre a questão das escolhas. E essas escolhas é que vão atrair a bênção ou a maldição sobre a minha vida. E mais ainda, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha descendência. Nós já voltamos, vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.